Então, bom dia, meus companheiros, minhas companheiras. Estamos iniciando mais uma edição do Minuto da Democracia. Esse que é um programa, a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na ALBA, que tem o objetivo de discutir as questões mais prementes da sociedade brasileira na conjuntura. E não tem nada mais atual, nada mais impactante e determinante para a vida dos brasileiros e brasileiras, principalmente os mais pobres, os trabalhadores e as mulheres, que é a reforma da Previdência. Então, aqui hoje nós trouxemos para discutir, e é a primeira vez que um deputado federal participa do nosso programa, o deputado Nelson Pellegrino, né, com uma larga experiência no seu 5º mandato de deputado federal, já fui deputado estadual, presidente da secretaria, fui secretário, né, da Secretaria de Justiça, e com uma larga vida, uma larga trajetória, um dos melhores quadros do nosso partido. E hoje ele, como deputado federal, ele é membro da Comissão de Constituição e Justiça. Então, ali, que é a comissão mais importante, né, da Câmara Federal, onde se discutiu e ali se aprovou. Então, nós convidamos ele aqui, agradeço, Nelson, aqui a sua presença, justamente para que você, né, que tem toda essa experiência, que está vivendo aquele momento ali no Congresso Nacional, fale para os nossos companheiros, companheiras, do povo em geral, como está vendo essa reforma da Previdência. Bom dia, né, a todos e a todas. É um prazer imenso o deputado Marcelo Nogueira estar aqui, participando do Minuto da Democracia. Queria elogiar essa iniciativa da bancada do PT, do líder, de criar esse canal direto de comunicação da bancada com a sociedade, através deste programa. Elogiar a iniciativa de ter trazido aqui minha professora, sempre professora, Marina Muricy, foi quem estreou aqui, falou sobre a prisão do presidente Lula, foi minha professora na Faculdade de Direito, e dizer que esse tema que foi escolhido para ser o segundo tema desse programa é um tema fundamental, como você disse. E eu queria aqui, já de cara, marcar algumas divergências com o discurso oficial do governo Bolsonaro. Primeira divergência: essa reforma não é para combater privilégios. Veja que o governo, depois de decretar o sigilo sobre os dados da Previdência, nós fomos para a Justiça, denunciamos que não se poderia fazer uma discussão séria sobre reforma de Previdência sem os dados. Eu sempre tenho citado, Marcelo, meu pai era médico, me dizia: você não pode passar remédio para paciente sem examinar. Como é que você sabe qual é a doença para poder passar o remédio? Então, como é que nós podíamos fazer uma discussão séria sobre a questão da Previdência no Brasil sem transparência dos dados? Mas por que o governo não quer transparência dos dados? Porque à medida que os dados vão se tornando transparentes, o discurso oficial do governo vai caindo por terra. Primeira coisa: o governo está estimando fazer uma economia de 1,2 trilhões de reais em 10 anos com essa reforma. E diz que é reforma para combater privilégio. Aí vamos fazer a decomposição dos números. Desses 1,2 trilhões, 1 trilhão em 10 anos virão do regime geral e dos benefícios de prestação continuada, ou seja, da assistência social. Então você veja que mais de 85% da conta será paga pelos trabalhadores do INSS, aqueles que ganham, na sua grande maioria, 80% dos salários mínimos, porque o regime geral, que é o regime do INSS, 80% ganha de 1 a 2 salários mínimos. Para esses é que a conta vai ser apresentada, certo? É algo em torno de 900 bilhões. Depois eu vou explicar como é que isso vai acontecer. E a outra parte é de cortes de benefícios na área social. No caso do benefício de prestação continuada para os idosos, que vai ser reduzido de 1 salário mínimo para R$400. Os outros 200 bilhões, que seria a economia com os servidores públicos, mais da metade, certo, é que deveria ser pago pelos militares das Forças Armadas, eles não vão pagar. Quem vai pagar são os servidores da administração pública civil. Então, não é uma reforma para poder combater privilégio, porque ela joga o ajuste na conta do trabalhador do INSS,
do idoso brasileiro, que se a reforma for aprovada, nos termos que está sendo proposto, voltaremos a ter idosos miseráveis no Brasil. Essa é a primeira coisa que nós queríamos rebater do discurso oficial do governo. A segunda coisa, o governo fala que quer combater privilégio, mas faz uma proposta de reforma e nada contra os militares. Pelo contrário, tem toda a consideração com as Forças Armadas Brasileiras. Mas como é que você vai ter coerência num discurso em que você propõe uma reforma, em que os militares vão continuar com os seus salários integrais na aposentadoria, vão ter direito à paridade, certo? E, portanto, não serão atingidos pela reforma da Previdência. Aí, eu agora estava conversando com uma comissão de policiais federais. Os policiais federais, nós corremos mais risco na rua do que os militares. Por que nós não podemos ter, né, essas mesmas prerrogativas? Aí o médico, com toda a justiça, vai dizer, mas nós salvamos vida. Por que eu sou médico público, eu não posso ter, né, eu salvo vida? Aí os promotores vão dizer, não, mas nós defendemos o interesse da sociedade, os defensores do povo, os juízes não punem, pela minha mão passam milhões, entendeu? Então, é uma reforma que, na verdade, e isso precisa ser dito, o problema do Brasil não é um problema significativamente previdenciário, o problema do Brasil é um problema fiscal, o governo deve muito, e para poder rolar essa dívida gasta mais de 500 bilhões por ano, e o problema fiscal tem que ser resolvido pela questão tributária, não pela questão previdenciária. E há diversas alternativas que a oposição tem apresentado. Por exemplo, o Brasil é um dos 2 países do mundo que não cobra e não taxa lucros e dividendos. Ou seja, você tem uma grande empresa, você tem uma retirada de 150 mil reais por mês e não paga R$1 de imposto. Há uma estimativa de que se nós implantássemos a contribuição, o imposto sobre lucro e dividendos, nós podíamos arrecadar por ano 70 bilhões de reais. Em 10 anos, 700 bilhões. Já seria 60% do que o governo quer arrecadar com essa reforma da Previdência. Grandes fortunas, acima de 10 milhões, 15 milhões de reais, pagam a alíquota de 4%, enquanto no mundo inteiro a alíquota é de 50%. O agronegócio, que é o setor mais dinâmico da economia brasileira, quanto mais exporta, menos imposto paga para a Previdência. Então nós, ao negarmos essa proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, nós dizemos o seguinte, o problema fiscal tem que ser resolvido com a reforma tributária. E apresentamos alternativas do ponto de vista tributário para poder fazer o equilíbrio das contas. Mas tem um outro aspecto também que eu acho que é muito importante nessa história toda aí, é que o governo, ele, de uma certa forma, esconde o que está no pano de fundo do problema. Entendeu? Tem uma crise fiscal, é verdade. Mas para resolver essa crise fiscal, você tem 2 caminhos. Ou você incomoda o andar de cima, ou incomoda o andar de baixo. Quem é que paga a conta? Este governo, que é um governo do agronegócio, dos latifundiários, certo? Dos banqueiros, dos financistas brasileiros. Ele tomou a decisão, como Temer, que essa reforma consegue ser pior do que a de Temer, de apresentar a conta para o andar de baixo. O andar de baixo é que vai pagar a conta do ajuste fiscal. Quando o andar de baixo sempre pagou. Era a hora do andar de cima contribuir. Aí volta a dizer, taxando lucro de dividendo, taxando o agronegócio, taxando as grandes fortunas. Pra você ter uma ideia, você não paga imposto por ter grandes lanchas, barcos, aviões. Você podia também ter essa alternativa. Então, do ponto de vista tributário, hoje uma polêmica. O Marcos Sintra, que é o secretário da Receita, disse que o governo estava pensando em lançar uma contribuição previdenciária. O que é essa contribuição previdenciária? Seria uma CPMF, que ano passado. O que é a CPMF? O imposto do cheque. Qualquer movimentação financeira que você fazia, você pagava um percentual de 0,38%, que acabou. Bom, o Marcos Sintra diz o seguinte, vamos criar essa contribuição previdenciária e, para criá-la, nós vamos acabar com os 20% da contribuição sobre a folha do empresariado e essa contribuição vai ser cobrada de todo mundo, inclusive das igrejas. O Bolsonaro já declarou, desautorizou mais uma vez o Paulo Guedes e o Marcos, não tem imposto sobre igrejas. Nada contra as igrejas também. Eu estou dizendo a você que uma das alternativas seria a recriação de imposto sobre movimentação financeira, que é o imposto que pega todos, inclusive aqueles que sonegam, aqueles que estão na atividade informal, é um imposto democrático. Então, o Bolsonaro autorizou, porque tudo que diz respeito a incomodar o andar de cima ou a base social dele, ele nega. Então, a conta vai para o trabalhador. Mas, deputado,
nós gostaríamos também que você comentasse, principalmente, nós que vivemos num estado ainda que temos uma população rural das maiores do Brasil. Tem mais de 5 milhões de famílias que vivem do campo, vivem da agricultura familiar, vivem, né, são trabalhadores rurais. E aí essa aposentadoria hoje, que é uma aposentadoria especial, que garante uma proteção social, porque ele recebe um salário mínimo se aposentar. Mas agora não, agora nós vamos ter a idade aumentada e principalmente as mulheres, né? O ódio que esse governo tem às mulheres, né, é um negócio indigno, nunca vi. Então ele ataca as professoras, que são na sua maioria, que agora não tem mais o tempo de contribuição, e no campo aumenta a idade das mulheres, né? E aumenta o tempo de contribuição, 40 anos. Qual o impacto disso, não só na vida pessoal, né, dessas pessoas que vivem no campo, homens e mulheres que produzem alimento, como também os pescadores, né, que vão ser ali agredidos, né, de forma muito forte na sua vida econômica. E também a perspectiva de vida nesses interiores, porque são bem pobres, né? Por exemplo, tem um município desse que nós somos 67 anos de perspectiva de vida. Como é que ele vai se aposentar? Olha, essa reforma ela é, como você disse, deputado Martins Galo, muito cruel com as mulheres. Ela coloca o horizonte das mulheres terem que trabalhar 7 anos a mais. Há um aumento de 5 anos para os homens e 7 anos para as mulheres. E todo mundo sabe que a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. Por isso, inclusive, que todos os sistemas eles protegem as mulheres. Então, a idade mínima para as mulheres será de 62 anos, com 40 anos de contribuição. No caso dos professores, vai ter uma idade mínima de 60 anos para todos os professores, inclusive do ensino médio e fundamental, que é uma crueldade também. A reforma tem uma série de maldades. A primeira maldade dessa reforma é a seguinte: ela hoje, você quando tem 15 anos de contribuição e atinge a idade, você pode se aposentar, certo? A reforma ela coloca para 20 anos o tempo mínimo de contribuição. Então, todos os trabalhadores, para começar a pensar em se aposentar, mesmo chegando à idade, tem que ter 20 anos de contribuição. E ao chegar aos 20 anos de contribuição, e a idade, no caso do homem, aos 65 anos, ele vai se aposentar apenas com 60% do seu salário. Porque o que é que estabelece a reforma? Estabelece a reforma que você tem que ter uma idade mínima de 75 anos e tem que ter um tempo mínimo de contribuição, que no caso é 20 anos. Se você completar 20 anos de contribuição ao sistema e 65 anos de idade, você vai se apresentar com 60% do seu salário. Para você atingir os 100%, você tem que trabalhar mais 20 anos. Você tem que trabalhar 40 anos e ter a idade mínima de 65 anos. A mulher, 40 anos e a idade de 62. Senão você tem uma perda salarial. Então, os economistas todos estão analisando que ao aumentar de 15 para 20 anos a idade mínima de contribuição e você estabelecer 40 anos como a contribuição mínima, certo? Para você se apresentar com o último salário, não ter nenhuma perda salarial, com a idade de 62, 65, 80% dos trabalhadores do regime geral ou não conseguirão se aposentar, porque não conseguirão ter os 20 anos de idade, ou vão se aposentar com perdas salariais que vão variar de 20% a 43%. Ou seja, você vai ter um confisco salarial. Quem ganha R$2.000, que tem uma boa parte, vai se aposentar com 1.400. Então é muita crueldade. No caso dos trabalhadores rurais, muda totalmente a sistemática. A aposentadoria rural é um programa de proteção social, é um programa assistencial também, porque o Constituinte entendeu que era importante manter o homem no campo. Você é um homem que discute as questões urbanas e sabe que na década de 50 e 60 o Brasil teve o maior deslocamento populacional do mundo. As pessoas saíram do campo para a cidade. Em 1950, 70% da população vivia no campo, no interior. 30 anos depois, você tem hoje 70% morando nas grandes cidades e 30% morando no campo. No caso da Bahia, inclusive, nós temos até uma taxa maior. Nós temos 40% ainda no interior, que é a maior taxa do país. Então, o que acontecia? Você chegava lá, pegava uma declaração do sindicato, que você exerceu durante 15 anos a atividade rural. A mulher aos 55 anos, o homem aos 60, tinha direito de aposentar com um salário mínimo. O que propõe essa reforma? Primeiro, vai ser feita uma igualdade,
homens e mulheres só poderão se aposentar com 60 anos, que é uma maldade, mas é uma maldade contra as mulheres, e diz o seguinte: o trabalhador tem que comprovar que contribuiu 15 anos para o sistema, na média de R$ 600 por ano, R$ 50 por mês. E passa de 15, certo? Para 20. Então, isso inviabiliza a aposentadoria rural. E aí você colocou uma pista importante, deputado Marcelino. Se você for pegar bem as aposentadorias rurais, aposentadorias urbanas, os benefícios de prestação continuada e o Bolsa Família, isso nos pequenos municípios representa 60% da arrecadação municipal. E nos médios, 50%. Ou seja, se essa reforma for implantada, ela vai quebrar os pequenos municípios e os médios municípios. Por quê? A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Muito maior do que o Bolsa Família. E muito maior do que o benefício de prestação continuada. Ela tira recursos do Sul e do Sudeste e joga para o Norte e Nordeste, que são os estados mais pobres. Ela tira da cidade para o campo. E aí, eu queria, só para concluir esse raciocínio, falar do que o Constituinte fez em 88, que é a base de toda essa discussão. O Constituinte de 88 ele foi muito sábio quando ele criou o conceito de Seguridade Social, que não é uma coisa do Brasil, não é uma jabuticaba brasileira a Seguridade Social, não. Todos os países modernos do pós-guerra implantaram regimes de Seguridade Social, que é um regime de proteção social. O que é a Seguridade Social? Esse grande guarda-chuva que embaixo você tem a Previdência, regime geral, INSS, a saúde pública e a assistência social. E o Constituinte, de forma inteligente, diz o seguinte: não dá para financiar tudo isso. Você lembra, Marcelino? Você é um pouquinho mais antigo. Lembra, por exemplo, que antes de 88, para você ser atendido no hospital de NPS, você tinha que ter o quê? A carteirinha do NPS, não é isso? Você era trabalhador, tinha sua carteira assinada, e você recebia sua carteira do NPS. Bom, a partir de 88 isso acabou. Para você ser atendido no hospital público ou conveniado, bastava você ser brasileiro ou residente do país. Então, o Constituinte diz o seguinte: a contribuição só do trabalhador e a contribuição das empresas não é suficiente para financiar a Seguridade Social. E o que é que ele fez? A Seguridade, que esse grande guarda-chuva, vai ser financiado com a contribuição do trabalhador, com a contribuição do patrão, e alguns impostos foram criados para financiar a Seguridade Social, como o PIS, COFINS, certo? Como a CCSL, que é a Contribuição Social sobre o lucro das empresas. Quando você bota a gasolina, você está pagando uma parte para a Seguridade Social. Quando você joga na loteria, uma parte para a Seguridade Social. E na época que tinha o imposto do cheque, também ia direto para a Seguridade Social. E aí é um dado importante. Até 2015, a Seguridade Social era superavitária no Brasil. Teve um superávit de 60 bilhões. Tanto é superavitária que foi feita a DRU. O que é a DRU? É a desvinculação da receita orçamentária, que tirava 30% da Seguridade e passou a tirar 20%, passou a tirar 30%. Ou seja, tanto tinha dinheiro da Seguridade que tirava para poder financiar o rombo do orçamento. Bom, a Seguridade Social era superavitária até 2015. Por que até 2015? Porque a partir de 2016 nós tivemos um agravamento da crise econômica no Brasil. E depois veio o golpe, e o golpe agravou mais ainda a crise com a política neoliberal. O que é que significa dizer? 6,2 milhões de trabalhadores perderam emprego. Então, a Seguridade e a Previdência, regime geral, perderam 6,2 milhões de contribuintes. E as empresas reduziram sua atividade econômica. O reduzir a atividade econômica também passará a contribuir menos para a Seguridade Social e os outros impostos também. Então, quando a gente dá esse dado, é para dizer o seguinte: o problema do regime geral não é um problema estrutural, é um problema conjuntural. Se o país voltar a crescer novamente, se esses 6,2 milhões de trabalhadores voltarem de novo, no governo Lula foram 12 milhões. Lula deu 12 milhões de emprego com carteira de trabalho assinado. Por isso é que tem superávit. Se a gente voltar a crescer economicamente, a Seguridade Social se equilibra e a Previdência e o regime geral também se equilibra. Nós temos um problema que é no regime próprio dos servidores públicos. Vocês vão enfrentar esse debate aqui na Assembleia, como também está sendo enfrentado. Só que no regime próprio, no caso da União, mais da metade, 60%, é Forças Armadas. Que essa reforma praticamente não toca. Entendeu? Então, e aí o que é importante registrar é que em 2003 houve uma reforma no regime próprio. E essa reforma criou 3 coisas fundamentais. Primeiro, ela criou o regime complementar, que foi implantado na União em 2013 e aqui no Estado em 2017. Então, todos os economistas dizem que em 2038 o regime próprio ele será equilibrado, porque você tem agora a Previdência Complementar, certo? Que é o FUNPREF, que é o Sistema de Previdência Complementar. Criou a contribuição de nativo, com teto,
abaixo de 1.400 ninguém paga, que são aqueles que ganham menos, mas o aposentado passou a contribuir para o equilíbrio do sistema, e criou também a idade mínima, de uma certa forma que deu um fôlego maior, entendeu? Então, em 2038, você vai ter um equilíbrio do sistema previdenciário próprio. O que nós temos que resolver é agora o atual, que tem medidas que podem ser feitas sem causar o trauma que está sendo causado agora, certo? Mas no regime geral, o regime da INSS, no governo Dilma foi aprovada uma regra que é uma regra justa, que é a regra 85-95, que agora é 86-96. O que é essa regra? Ela soma idade com o tempo de contribuição. Então, quem começa a trabalhar com 16 anos pode se aposentar aos 56, por quê? Porque contribuiu 40 anos para o sistema. Além de ter contribuído mais, é justo, se você começa mais cedo, você se aposente mais cedo. O que é que essa proposta de Bolsonaro faz? Ela não é justa, porque ela pega uma pessoa que começa aos 16 anos de idade, condena ela a trabalhar até os 65. E trabalhar no mínimo, contribuir no mínimo 40 anos. Só para você ter uma ideia, para você conseguir contribuir 40 anos para o sistema, em média você tem que estar no mercado de trabalho 50 anos. Você tem que, durante 50 anos da sua vida, você tem que estar no mercado de trabalho para poder chegar aos 40 anos de contribuição. E só para concluir, foi aprovada uma nova lei de terceirização no Brasil e uma reforma trabalhista, que precarizou em muito as relações de trabalho. Ou seja, ela deixou aquela estabilidade que existia na relação trabalhista muito tênue. Então isso vai derrubar a arrecadação previdenciária, o que é mais grave, vai derrubar essa estabilidade. O trabalhador vai ter que trabalhar muito mais ainda para poder chegar aos 40 anos e aos 65 anos de idade. Mas, deputado, tem já quem está nos vendo aqui interagindo, tem Rayane Pires, que ela coloca uma questão importante, que eu gostaria que o senhor comentasse a respeito do impacto na economia. Né? Você falou muito dos impactos cruéis na vida das pessoas, direto. Mas tem muita gente achando que isso só vai impactar as pessoas. Mas os empresários, né, a economia local, né, o desenvolvimento local, que na maioria dos nossos municípios recebe esse aporte muito importante para a economia, que é a vinda, né, do pagamento das aposentadorias, e somando em vários municípios nossos, por exemplo, já é uma das rendas maiores que o município tem. Então, aqui, Rayane interage aqui com a gente, pedindo que seja comentado o impacto disso na economia dos municípios e principalmente dos pequenos municípios. Pois é, Rayane, eu tinha falado isso no início e quero aqui repetir. A Previdência Social é o maior programa de distribuição de renda do Brasil. Ela tira dinheiro dos estados ricos, das regiões ricas, para as regiões mais pobres. E ela drena dinheiro da cidade para a zona rural. É um programa de justiça social. E todos os economistas calculam que a aposentadoria rural, a aposentadoria urbana, porque está trabalhando também que se aposenta para o regime urbano, o benefício de prestação continuada, que vai ser duramente atingido nessa reforma também, e o Bolsa Família representa 60% da arrecadação dos pequenos municípios e médios. Nos médios menor, mas seguramente em torno de 40% dos médios municípios, 60%. Então, essa proposta de reforma, ela vai quebrar os pequenos municípios. Essa que é a grande verdade. Vai quebrar os pequenos municípios. E aí tem um outro aspecto também que precisa ser comentado. O governo faz um discurso de que essa reforma é para investir mais na saúde, para investir mais na educação. Faz um discurso bonito, que hoje está se gastando 790 bilhões com previdência no Brasil e 79 com saúde. Quero dizer para vocês que a economia que o governo está propondo fazer, tirando do trabalhador do regime geral, tirando dos pobres, idosos brasileiros, não é para poder investir mais na saúde e na educação. Esse dinheiro vai ser integralmente drenado para pagar os juros de serviço da dívida pública brasileira. Esse que é o grande problema. Ou seja, vai tirar da sociedade para jogar para o sistema financeiro. A verdade é o seguinte, nós temos hoje 1% da população apenas, que são aqueles que têm uma renda superior a 100 mil reais, que vivem de especulação de títulos do governo, certo? Que são os que rolam a dívida brasileira. A economia funciona para esses 1%, que são os rentistas brasileiros, que são rentistas individuais ou são empresas. Empresas também aplicam o título do governo. Porque hoje, a verdade é essa. Você aplica seu dinheiro na poupança, você recebe 0,40%. Você aplica no negócio e vai receber 1%. Se aplica em título do governo, você vai receber muito mais, sem correr nenhum risco. Então essa que é a questão
que nós estamos denunciando. Essa reforma não é uma reforma para combater privilégio, essa reforma não é uma reforma para resolver o problema do Brasil, é uma reforma para drenar recursos, para poder gastar menos com a sociedade, para poder gastar mais com os banqueiros, para poder manter a boa vida dos banqueiros brasileiros, que tem a maior taxa do mundo, os banqueiros estrangeiros, banqueiros brasileiros, e os rentistas brasileiros que vão continuar, certo? Na sua tranquilidade de ter todo mês, com o nosso suor, né, o rendimento das suas aplicações de títulos do governo. Também chegou outra interação importante aqui, um questionamento do nosso companheiro, que ele pergunta o seguinte: como é que é o comportamento da nossa bancada? E eu gostaria também que você comentasse, porque como é que um deputado vai votar a favor de uma reforma que vai destruir o seu município? Muitos deputados desses que estão hoje, inclusive na comissão, eles são votados, né, por pequenos municípios. Então aqui o nosso internauta aqui nos cobra como é que é o comportamento, como é que a bancada petista está fazendo a oposição a esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, como ele tramitou e quais são os próximos passos desse projeto de reforma, né, daqui para diante agora. Bom, nós votamos contra o projeto, ele tinha uma série de inconstitucionalidade, uma série de questões que impediu a admissibilidade a ele. Conseguimos uma vitória parcial, depois de quase 2 meses de resistência na Comissão de Constituição e Justiça. O governo foi obrigado a tirar algumas coisas que eram gritantes. Por exemplo, o governo estabeleceu no projeto que, se você tivesse uma demanda contra a Previdência Social, você tinha que ir a Brasília reclamar. Imagina, você é do interior do Brasil para ir litigar em Brasília. Nós tiramos essa absurda. A outra coisa, o governo dizia o seguinte: se você era aposentado, estava trabalhando, se você fosse demitido, não precisava pagar a multa dos 40%. Qual é o impacto que tem para a Previdência? Nenhum. Era para aliviar o bolso do empresário. Certo? A outra coisa era o problema da expulsória, que é a idade mínima de 70 para 75 anos, que o governo queria tirar da Constituição para botar na lei ordinária, que também houve uma pequena mudança em relação a isso. E a última coisa, o projeto dava a iniciativa só do Executivo para legislar sobre matéria de lei complementar, que é outro absurdo. Essas coisas nós já retiramos nessa etapa. Mas a reforma passou sob o discurso de que ela tinha que ir adiante, que na comissão especial é que se ia discutir essa questão do BPC. O que é a proposta do governo? Hoje, quando você completa 65 anos de idade, você é um idoso, muito pobre, não contribui para a Previdência, não tem nenhuma renda. Se você tem uma renda familiar inferior a 1/4 salário mínimo, você tem direito a um salário mínimo até o final da sua vida. Ou seja, nós não temos pobres miseráveis mais no Brasil. Aliás, os idosos brasileiros hoje estão sendo fundamentais para financiar, inclusive, os seus filhos e netos. Então, ao contrário de alguns países que têm idosos miseráveis, no Brasil nós não temos mais idosos miseráveis nem pobres. Por quê? Porque aos 65 anos você recebe um salário mínimo, que é uma garantia da Constituição. Certo? O que eles estão propondo? Primeiro, 2 coisas perigosíssimas. E aí é uma questão que eu queria falar no início, quero dizer para vocês. Outro discurso mentiroso do governo, que essa reforma não atinge os atuais aposentados. Não tem esse discurso do governo? Não se preocupe, se você já adquiriu o seu direito, você não vai ser atingido. É verdade, em parte. Se você já tem as condições para se aposentar hoje, a reforma não vai lhe pegar. Mas como é que a reforma lhe pega? O governo está propondo retirar da Constituição 2 coisas. Primeiro, a garantia de que nenhum benefício previdenciário ou de assistência social será inferior ao salário mínimo. O governo está propondo retirar isso da Constituição. Abrindo o caminho para quê? Para no futuro, as aposentadorias dos rurais, as aposentadorias dos benefícios de prestação continuada, então já está propondo ser inferior ao salário mínimo. Então ela atinge você. Ela vai atingir você que já está aposentado. Segundo, tem um dispositivo na Constituição que diz que a aposentadoria e as pensões têm que ser protegidas o seu poder de compra. Certo? Então significa dizer que você tem que dar um reajuste todo ano para as aposentadorias e pensões. O governo está propondo retirar isso. O que significa ali? A lei complementar pode dizer o seguinte: se o senhor dá reajuste, é para ver se eu tiver condições de dar. E o condição de dar é no critério deles. Então, ao longo dos anos, o que vai acontecer? Eles vão congelar os benefícios previdenciários, vão congelar os benefícios assistenciais, isso vai atingir diretamente o trabalhador. Então, agora aí tem a questão da capitalização também. Que eu vou chegar lá. Porque se o sistema hoje ele é solidário entre as gerações, quem trabalha paga, quem já trabalhou e se aposentou recebe. Se isso é interrompido, não vai gerar uma crise mais adiante para quem não, recebe? Primeiro, essa reforma ela destrói a Seguridade Social.
ela destrói a engenharia do Constituinte de 88. Por quê? Porque ela criar o regime de capitalização, ela rompe primeiro com essa ideia de que a Previdência é um regime de solidariedade, onde os que estão trabalhando sustentam os que trabalharam. É evidente que não é só assim, porque os que já trabalham contribuíram também para o sistema. Mas é um regime de solidariedade geracional. E um regime de repartição. O que é regime de repartição? Para financiar a Previdência, contribui o trabalhador com sua contribuição, o empresário e a sociedade. Nesse regime de capitalização, a Previdência não é mais um regime de repartição, é um regime de poupança individual. O trabalhador vai ter direito ao que ele capitalizou durante a vida dele. Ou seja, você acaba com a contribuição do empresário, acaba com a contribuição da sociedade e a sua aposentadoria vai ser uma poupança individual que você fez. E o que é mais grave, essa poupança vai ser administrada por uma grande instituição financeira que vai cobrar uma taxa de administração. O resultado é o Chile, que implantou isso há 50 anos atrás, na ditadura de Pinochet, um regime sanguinário que matou mais de 20 mil pessoas, e hoje no Chile, 80% das pessoas não se aposentam com salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo chileno é em torno de R$900 e as pessoas se aposentam em média com R$400. E ao final da vida, essas pessoas têm que viver com R$400. O índice de suicídio no Chile é altíssimo. As pessoas não conseguem pagar seus aluguéis, não conseguem comprar remédio, não conseguem sobreviver. Então, isso é uma desoneração da contribuição patronal e da desoneração da sociedade que financia. Porque a Seguridade Social, essa é a grande engenharia. Bom, esse sistema de capitalização vai beneficiar quem? Primeiro, grandes instituições financeiras que vão passar a administrar uma parcela da Previdência. E, de uma certa forma, os empresários vão deixar de contribuir para a Previdência. Ou seja, sua aposentadoria hoje é o resultado da sua contribuição individual, da contribuição do seu patrão e dos impostos que a sociedade criou para financiá-la. Isso acaba, vai ser destruído e vai ser criado um regime, entendeu? Que vai ser, a aposentadoria vai ser a sua poupança própria. Aí você vai dizer, mas isso vai ser opcional. Eu pergunto para você, Marcelino, numa conjuntura de 13 milhões de empregados que nós temos no Brasil, o cara chega para você o seguinte, eu só lhe contrato se você fizer a opção pela previdência complementar. Eu não quero o regime do INSS. Aí você diz, então não quero, então tem uma fila aí que vai querer. É a história da carteira verde e amarela. Você vai aceitar as condições que o patrão vai determinar. E o que é mais grave nessa história toda, que é uma coisa que é incoerente o discurso do governo. O governo diz que essa reforma ele está preocupado com a aposentadoria futura. No mundo inteiro, o regime complementar ele tem um custo. Por quê? Veja hoje no Brasil, você tem aposentadorias que estão em vigor, tem que ser pago até o final da vida das pessoas, e tem pessoas que pagam com a expectativa. Há uma estimativa hoje que para financiar os atuais aposentados e futuros precisa de 500 bilhões de reais. Você tem que gerar 500 bilhões de reais. Certo? Bom, o que se propõe o regime de capitalização? Tirar público da Previdência atual para jogar para os bancos. Então você vai arrombar, você vai aumentar mais ainda o rombo. E o governo não diz quanto é o custo dessa capitalização. No mundo inteiro, onde a capitalização foi implantada, o custo foi 4 vezes mais do que foi estimado. 4 vezes o PIB. Entendeu? Então estima-se que essa capitalização, para ter essa migração, precisa de algo em torno de 2 trilhões de reais. De onde é que vai vir esse dinheiro? O governo não diz. Mas, deputado, nós vencemos os nossos 30 minutos aqui, mas antes eu queria levantar que você comentasse no sentido de orientar nossa militância, né, que é espalhada por todo esse país, e principalmente no interior, como a gente organizar a luta do povo, como a gente participar para que essa aprovação não se concretize. Tem que mobilizar. Quarta-feira tem 1º de maio, nós temos que ir para a rua. Botar milhões de pessoas na rua no 1º de maio. Tem que ir, quando o deputado chegar no seu município, você tem que conversar com ele, perguntar com quem ele vai votar. Perguntar, por exemplo, se ele vai votar quando o segurado morrer, seu beneficiário só vai receber 50% da pensão. Essa regra está colocada lá. Quando você morre, sua esposa só vai receber 50% da sua pensão. Se tiver um filho menor, mais 10%. Mas a grande maioria vai receber 50%. Se você tiver um acidente de trabalho, você vai receber só 60%, certo, do seu salário, em determinadas condições. Então você tem que perguntar se você vai, se o cara quer considerar que você trabalha 40 anos, até os 65 anos de idade, se sua esposa vai receber 50% da sua pensão, se você tiver um acidente e ficar inválido, você só vai receber 60% do seu benefício. Você tem que procurar o deputado e perguntar para ele isso.
você quer reduzir o benefício de prestação continuada de um salário para R$400, se você quer quebrar o seu município dele, então primeiro tem que conversar com o deputado, pedir o voto a ele. Porque nós estamos precisando aí de 120 votos. Porque 120 nós já temos. Certo? São 513. Só que para aprovar precisa de 308. Sem trabalhar aí por mais 100, 110 votos, nós podemos inviabilizar essa proposta de reforma da Previdência. Nós podemos impedi-la. E tem que ir para o Congresso. Tem que ir para lá, procurar os deputados lá, tem que fazer manifestação, tem que fazer mobilização, o movimento sindical tem que se mobilizar. E nós temos que, acima de tudo, fazer o que nós estamos fazendo aqui, deputado Marcelo Galo. Esclarecendo para a sociedade. O governo vai gastar agora 40 milhões de reais do nosso bolso para mentir para o povo. Para dizer que essa reforma é para combater privilégio, que essa reforma que vai pagar são os privilegiados, que essa reforma não prejudica os atuais. Tudo mentira. E nós estamos fazendo isso aqui, desmentindo. Se a verdade prevalecer, o governo será derrotado. A última pesquisa diz que 52% já é contra a reforma da Previdência. E apenas 40% é a favor. Mas esses 40%, uma boa parte não está informado ainda do que realmente acontece. À medida que a informação for crescendo, que as pessoas foram percebendo que o governo não está preocupado com a sua previdência, com a sua aposentadoria, que ele está preocupado só em pagar juros para os banqueiros, aí eu acho que a rejeição vai aumentando e nós temos condições de impor derrotas dessa proposta de reforma de previdência e dizer que existem caminhos para a gente resolver o problema fiscal. E eu já apontei aqui. Problema fiscal, problema de conta de governo se resolve com a reforma tributária. Problema previdenciário tem a fórmula 8696, que já equilibra o sistema do regime geral, e tem mudanças que já foram feitas no regime próprio, que podem ser aprimoradas, mas não essas mudanças draconianas que o governo está fazendo, que pune o serviço público, transforma os servidores públicos em inimigos, que não são, e, portanto, nós somos contra essa proposta da reforma, estamos lá na batalha, na resistência, e eu queria parabenizar aqui o deputado Marcelino Galo, a liderança do PT, né, por ter esse minuto democrático, que é a forma que nós temos de quebrar o monopólio, porque toda a grande mídia, Marcelino, está uníssona defendendo a reforma da Previdência, porque está defendendo seus interesses empresariais. Essa que é a grande verdade. Ou recebe dinheiro do governo, propaganda oficial, ou então são grandes empresas também que sabem que se essa reforma não passar, a conta vai passar para o andar de cima. Nós queremos que a conta vá para o andar de cima e não para o andar de baixo. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Essa contribuição sua muito importante. Nossos militantes, nossos companheiros, enfim, todo o povo que nos ouve agora, já viu que é preciso se movimentar, né? E esse minuto da democracia aqui foi fundamental para informar. Então, agradeço aqui, você como membro da Constituição e Justiça, sempre bem informado, atualizado na conjuntura, e dar essa contribuição tão importante para aqueles que nos ouviram. Então, muito obrigado e até a próxima. Esperamos que, com mais tempo, a gente possa também agendar novas pautas aqui, né? E muito obrigado. Mais ordem. Um abraço a todos. É só aposentadoria. Mais ordem. Um abraço a todos. O Rodrigo está querendo fazer uma maldade. Está fazendo. Hein? Eu sei, mas é como se estivesse no programa para encerrar. Mas vamos, só